Estamos vivendo um momento no Brasil de politização do coronavírus. Paz, meus senhores, e alguém pode ficar sem entender. Como assim? Estão politizando a questão do coronavírus, inclusive no que diz respeito às vacinas. Isso eu falo como matéria nacional. Você já ouviu falar de Butanvac? Você já ouviu falar de Versamune? Pois Butanvac é uma vacina, Versamune é outra vacina. A Butanvac está sendo confeccionada, se assim eu posso dizer, produzida no Instituto Butantan em São Paulo. Daí o nome Butanvac. Na última sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, juntamente com toda a sua trupe, em coletiva para a imprensa nacional, anunciou em primeira mão, tocando todas as trombetas, de que o Instituto Butantan, que é em São Paulo, havia encontrado a solução para a produção da primeira vacina nacional, totalmente brasileira, a Butanvac. Quando, na verdade, essa vacina vai ser produzida no Brasil, mas a tecnologia foi em parceria com algumas empresas americanas. A tecnologia para chegar até a produção dessa vacina, que vai ser realmente um marco histórico na história do Brasil, principalmente em relação ao combate ao vírus, ao coronavírus. Outra vacina de nome Versamune também está em fase de acabamento para iniciar a testagem em seres humanos, naturalmente após a autorização da Anvisa, que é o órgão nacional responsável pelas vacinas, por autorizar remédios e vacinas para o uso de pessoas, para o uso de seres humanos. Essa vacina Versamune está sendo produzida no Laboratório de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Também com a pecha de que é uma vacina genuinamente nacional. Essa teve financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, essa de Ribeirão Preto. E quando o governador de São Paulo anunciava na última sexta-feira o feito inédito da produção dessa vacina Butanvac, imediatamente convocaram uma coletiva de imprensa os ministros da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, e o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, o astronauta Marcos Pontes. Chegaram assim como que esbaforidos para a imprensa, para falar para a imprensa na sexta-feira da semana passada, dizendo que na quinta-feira, um dia anterior, eles haviam protocolado na Anvisa exatamente o pedido já para começar os testes da vacina Versamune, com o objetivo somente de dizer que a vacina de Ribeirão Preto, patrocinada e financiada pelo governo federal, foi primeiro do que a vacina Butanvac do Instituto Butantan. Na sexta, o governador Dória estava anunciando a Butanvac, e na mesma sexta, os senhores ministros da Saúde e da Ciência e Tecnologia do Brasil ocuparam os microfones das emissoras de televisão para dizer que um dia antes, para dizer assim, nós um dia antes, 24 horas antes, como se fosse uma competição. Nós não estamos vivendo em momento de competição. Nós precisamos de união nacional. Nós precisamos de que todas as pessoas de bom senso se unam, os esforços sejam conjugados no sentido de que encontremos uma solução para ao menos minimizar esse problema do coronavírus no Brasil. Passamos, meus senhores, para mais de 300 mil mortes no Brasil. Isso nem todas as guerras. E eu me reporto ao que dizia o governador
do Espírito Santo, Renato Casagrande, e eu já disse isso em outro podcast gravado, de que nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, uma guerra em que nós não conhecemos o inimigo, e o inimigo se armou agora com um armamento muito mais poderoso do que quando iniciou. Agora ele está atacando de forma feroz, voraz, destruindo as pessoas em pouco tempo. E aí nós, cidadãos, pagadores de impostos, eu mesmo fico muito triste quando eu vejo uma disputa, o senhor governador João Dória, pensando na eleição de presidente para o ano que vem, o senhor presidente Jair Bolsonaro, pensando na reeleição dele para o ano que vem, daqui a pouco, o ex-presidente Lula também anuncia uma vacina. Ele já começou a fazer junções diplomáticas com países, com outros países, no sentido de viabilizar a vinda de vacinas, mais vacinas para o Brasil. É uma atitude nobre? Sim. Mas o motivo, a motivação, será que a motivação é nobre? Independente da motivação, é bom que o ex-presidente Lula ou qualquer outra pessoa consiga trazer mais vacinas para o Brasil. O brasileiro precisa se vacinar. Eu acredito em Deus. Em primeiro lugar está Deus no comando de tudo. Depois disso, eu acredito na vacina. Eu não tenho como acreditar em outra coisa, a não ser na vacina, que de forma incipiente está sendo, as pessoas, os brasileiros estão sendo vacinados. Segundo promessa do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele quer chegar a 1 milhão de vacinados por dia. Nós estamos esperando isso de uma forma muito ávida, muito ansiosos. Nós não sabemos de onde é que vai vir essa vacina, essa quantidade de vacina, para que nós alcancemos 1 milhão de vacinados por dia. Em assim acontecendo, muito em breve, se assim acontecer, nós iremos estar vacinando a maioria do povo brasileiro. E aí nós estaremos ficando imunes a essa praga do século que tem vitimado e ceifado milhões e milhões de pessoas mundo afora. Não à politização do coronavírus, sim ao ajuntamento das autoridades, dos poderes constituídos, buscando sempre o bem-estar da sociedade. Adelson Andrade, para o portal BR 104.